Paz e graça, juvenis, bom dia. Quero saudar a todos com uma paz abençoada do nosso Senhor Jesus Cristo nesta manhã maravilhosa de domingo. Espero que todos estejam bem. Nós estamos iniciando mais uma lição abençoada. Glória a Deus por isso. Eu quero pedir a cada um de vocês que estejam com as suas Bíblias, com as suas revistas em mãos, com uma caneta, com um lápis, dentro da possibilidade de cada um. Também dou as boas-vindas àqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, seja pelo Instagram, Facebook, especialmente o YouTube, pelo nosso canal. Sinta-se à vontade para estar conosco, acompanhando a aula, independente da sua faixa etária de idade. A palavra de Deus é para todos os públicos, para todas as faixas de idade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Sem mais demora, por favor, lição de número 2. Abra a sua revista na lição de número 2. Estaremos orando neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, nós lhe pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, de tudo aquilo que nós não fazemos para Ti. Lhe pedimos o Teu favor nesta manhã de domingo, que a Tua palavra encontre livre acesso nos nossos corações. Fala, Senhor, com os Teus filhos, fala comigo, em um nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, juvenis, lição de número 2. O título da nossa lição é Quem é Deus? Maravilhosa essa lição que Deus tem nos proporcionado nesta manhã. Vamos ao nosso texto áureo, como é de costume. O nosso texto áureo está no livro de Oséias, capítulo de número 6, verso de número 3, um versículo muito conhecido, que diz assim, Oséias, capítulo 6, verso 3, mas um detalhe, você que está nos acompanhando, não se preocupe se você não tem a revista, nós estaremos fazendo a leitura de todos os tópicos. Tópico por tópico, nós estaremos fazendo a leitura e a exposição nesta manhã. Acompanhe Oséias 6, 3. Texto áureo. Leia comigo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. Será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Mais uma vez, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a sua chuva, como chuva seródia que rega a terra. Oséias capítulo 6, verso 3. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está em Isaías, capítulo 44, versos 6 a 8. Diz assim, acompanhe comigo. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, este que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu lhe conheça. Isaías 43, 10 e 13. Diz assim, 10 ao 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi para que o saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. E eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor
eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Glória seja dada ao nosso Deus, o único Deus. Glória a Deus. Meus queridos juvenis, nesta lição, a lição de hoje, nós falaremos um pouco sobre Deus. Estudaremos um pouco sobre o nosso Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, segundo a Bíblia Sagrada. Aquele que nos amou primeiro, que sendo Deus, se fez homem, se revelou a nós, mesmo sendo superior a todos nós. Todo e qualquer Deus diferente do nosso Deus deve ser considerado falso e impotente. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Faremos a leitura rapidamente aqui da introdução da sintetização da nossa revista. Na lição de hoje estudaremos a respeito de Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas, segundo a sua palavra. Ele nos buscou até nos encontrar, e como prova de seu amor, ele se revelou a todos nós. Ainda sendo superior a todos nós, ele se aproxima e deseja se relacionar conosco. Esse é o nosso Deus, meus queridos. Ele deseja se relacionar com o seu povo. E todo e qualquer Deus diferente do nosso Deus deve ser considerado falso e impotente. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Meus queridos, a lição de hoje ela tem 4 tópicos apenas. Uma lição bem enxuta, bem curta, por assim dizer. Mas nós iremos trabalhar um pouco dentro dessa lição. Glória a Deus. Acompanhe comigo. Tópico 1. Revelado para ser conhecido. Em sua incansável busca por Deus, o ser humano tem fabricado inúmeros deuses à sua própria imagem e semelhança. O ser humano já nasce com o anseio de conhecer e se relacionar com o único Deus verdadeiro. Entretanto, segundo a Bíblia Sagrada, foi Deus quem nos buscou primeiro e se revelou a nós, como está em Lucas capítulo 19, verso 10. Os escritores bíblicos não tinham a preocupação em provar a existência de Deus, pois ele é conhecido e aceito mediante a fé. As evidências de sua autodeclaração registradas na natureza, na Bíblia e plenamente em Cristo Jesus, o Deus homem. Continua. O Deus revelado nas Escrituras não é um produto da criatividade humana, antes é criador de todas as coisas. Por favor, grife isso na sua revista, para você estar meditando no decorrer dos dias, da semana, dessa manhã de domingo. O Deus revelado nas Escrituras não é um produto da criatividade humana, antes ele é criador de todas as coisas. E conforme declarou James W., é infinito e pessoal, trino, transcendente e imanente, onisciente, soberano e bom, sendo indispensável que aquele que se aproxima dele creia que ele exista. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Longe de ser uma mera energia, força, influência ou substância existente, também grife isso na sua revista, é muito importante. Longe de ser uma mera energia, força ou influência ou substância existente, o Deus verdadeiro é um Deus pessoal. O Deus verdadeiro é um Deus pessoal. Ele tem uma personalidade que se expressa através do intelecto, do sentimento, da vontade. Neste aspecto, ele é também triuno,
pois se revela em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. No que se refere à transcendência, podemos afirmar que ele existe acima e além da criação, não podendo ser confundido nem limitado a ela. O Deus Criador se relaciona com o mundo criado, meus queridos, intervindo. Por favor, grife isso também na sua revista, é algo que precisa estar conosco todos os dias, porque isso nos traz esperança, confiança na nossa salvação. Olha, o Deus Criador se relaciona com o mundo criado, intervindo na história da humanidade, expressando assim sua imanência. Através dessa característica, Deus se faz mais perto de nós do que qualquer outro ser. Glória seja dada ao nosso Deus. Sua capacidade infinita de conhecer plenamente tudo e todos é demonstrada através da sua onisciência. Glória a Deus. Quantos aprendizados nós podemos extrair deste pequeno tópico? Meus queridos juvenis, neste primeiro tópico, o autor vai abordar vários assuntos, pontos importantes, porém distintos entre si, mas assuntos fundamentais para o nosso crescimento, desenvolvimento espiritual, para a nossa vida, para que nós possamos ser lapidados na obra do Senhor. Ele vai trabalhar vários pontos e nós vamos abordar alguns desses pontos, porque eu creio que será de muita valia para a minha e para a sua vida, para a vida de você, juvenil, para a vida de você, ouvinte, nesta manhã abençoada. Primeiro ponto que nós podemos abordar: acompanhe na revista, olha, em sua incansável busca por Deus, o ser humano tem fabricado inúmeros deuses à sua própria imagem e semelhança. De fato, esse é um dos problemas que mais tem atingido a obra de Deus e a Igreja de Cristo Jesus. Seja de maneira direta ou indireta. Dentro da obra de Deus, nós vemos como homens e mulheres que muitas vezes estão à frente do trabalho, têm retirado Deus do lugar de destaque dentro da sua obra, dentro do culto, dentro de todas as programações envolvendo a Igreja de Cristo. E no lugar tem posto objetos, costumes não bíblicos, toda sorte de imundície que nós não podemos chamar de Deus. Muitos deles se colocam acima do próprio Deus. Hoje em dia, há líderes, há homens, mulheres, pessoas que não só estão procurando um Deus para a sua vida, um Deus diferente do Deus da Escritura, mas eles já se intitularam os seus próprios deuses, os donos dos seus próprios caminhos. E este é um risco que todos nós corremos, juvenis, e que nós devemos se atentar para tudo isso. E muitos desses homens, dessas mulheres, têm tirado Deus do centro. Outros negam a Deus, outros negam o Deus das Escrituras. Porque eles não aceitam a sua palavra. Muitas pessoas têm procurado um Deus que não é um Deus da Escritura, porque eles acham a sua palavra dura, pesarosa. Eles querem mais opções para viverem da maneira que eles querem viver.
Sabe por quê, meus queridos? Que muitos partem para este caminho e Deus está abrindo os nossos olhos nesta manhã para que nós possamos vigiar e nos atentar a tudo isso, porque servir ao Deus verdadeiro, ao Deus das Escrituras, requer renúncia, requer sacrifício, requer mudança de vida, abandono de pecado, mudança no caráter. E muitas dessas pessoas não aceitam isso, não querem isso. Elas querem servir a Deus e viver uma vida de pecado, e viver uma vida mundana, e viver uma vida qualquer, longe dos caminhos da Escritura Sagrada. E por isso que muitos escolhem para si deuses segundo a sua maneira de viver, segundo os seus costumes pecaminosos, por assim dizer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Outro ponto importante que o escritor trabalha aqui, ele diz: os escritores bíblicos não tinham a preocupação em provar a existência de Deus, pois ele é conhecido e aceito mediante a fé. As evidências de sua autodeclaração registrada na natureza, na Bíblia e plenamente em Jesus Cristo, o Deus homem. Nesse segundo ponto, Deus é conhecido e aceito mediante a fé. Como bem disse o escritor e a sua palavra, as evidências da sua autodeclaração registrada na natureza, na Bíblia e plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Terceiro ponto que o escritor aborda aqui, também muito importante: o Deus revelado nas Escrituras não é um produto da criatividade humana, antes é o Criador de todas as coisas. Juvenis, diante dos inúmeros ataques que a Igreja de Cristo, que a Bíblia Sagrada tem sofrido, principalmente no meio científico, na tentativa de provar que Deus não existe, que somos frutos de uma explosão, é necessário entendermos que o nosso Deus, revelado nas Escrituras, não é um produto da nossa criatividade, não é um produto da criatividade humana, ele não é. Antes, todas as coisas foram criadas por ele, ele criou tudo que há. Esse é o nosso Deus, um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus onipotente, um Deus onisciente. Esse é o Deus que nós servimos, meus queridos e amados irmãos. Quarto ponto, o escritor disse aqui algo muito interessante: longe de ser uma mera energia, uma força que influencia ou substância existente, o Deus verdadeiro é um Deus pessoal. Ele tem personalidade que se expressa através do intelecto. Deus é um Deus que se relaciona com o seu povo. Glória seja dada ao nosso Deus. Deus, ao longo da história da igreja, em toda a história da Bíblia, nós vemos um Deus que luta pelo seu povo. Um Deus que derrama as tuas bênçãos espirituais e materiais sobre o seu povo. Um Deus que cura o seu povo. Um Deus que se relaciona constantemente com a sua igreja. Um Deus que fala. Claro
quase que de uma maneira que de face a face com os seus filhos. Glória seja dada ao nosso Deus. Louvado seja Deus. Glorifica a Deus nessa manhã porque Deus se relaciona com a sua igreja. Porque neste momento você pode ter um relacionamento íntimo, espiritual com o nosso Deus. Glória a Deus. E algo que o escritor vai falar aqui no final é que Deus se relaciona com o mundo criado, intervindo na história da humanidade. Você pode louvar a Deus por isso? Porque você adoramos e servimos a um Deus que é soberano, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, um Deus que rege a história, um Deus que não está dormindo. Você pode glorificar a Deus nesta manhã, porque Deus tem cuidado da sua vida, da minha vida, cuidado da sua igreja, do seu povo, porque Ele tem direcionado os nossos caminhos, tem nos dado livramento, tem nos dado discernimento, tem nos conduzido pelos caminhos a qual nós devemos seguir. Quantas vezes nós iríamos tomar determinadas decisões que iriam nos custar caro futuramente, seja na nossa vida pessoal, sentimental, profissional, intelectual, não importa. E Deus, de uma maneira soberana, de uma maneira graciosa, interviu na nossa história e nos deu uma saída, e nos deu um direcionamento, e nos deu uma posição, e nos deu uma resposta necessária, que foi fundamental. Eu digo isso pela minha vida. Houve um momento em minha vida onde eu estava afastado dos caminhos do Senhor, eu não sei se eu já contei isso aqui antes, onde eu pedi ao Senhor, e eu não estava com a minha vida espiritual boa, eu estava afastado, eu estava desviado da casa do Pai, e lá no mundo eu pedi ao Senhor: Deus, em meus pensamentos, eu preciso de uma saída. Eu preciso de uma solução. E de repente algo aconteceu que não dá para falar aqui, porque eu teria que contar toda a história do início ao fim, mas eu vou ter uma oportunidade para contar para vocês. Algo do nada aconteceu, uma confusão, e depois eu entendi que era necessário que acontecesse aquela confusão. E eu ouvi quase que de maneira clara uma voz ao meu ouvido que dizia: filho, aí está a sua saída. E eu parei, e eu olhei para toda aquela situação, e eu ouvi de novo a voz que dizia: filho, aí está a sua saída. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E naquele momento, eu entendi a voz de Deus. E eu tomei uma posição que era necessário, mesmo não estando com a vida de oração, estando no mundo, longe dos caminhos do Senhor, mas minha mãe orando por mim, meus irmãos em Cristo Jesus orando por mim, meus amigos, pagando um preço em oração pela minha vida. E quando eu ouvi aquela voz, eu entendi que era a voz de Deus. E eu larguei tudo o que eu estava fazendo naquele exato momento.
Escute, naquele exato momento, eu larguei tudo o que eu estava fazendo. Eu deixei tudo para trás. Absolutamente tudo para trás. E a mão de Deus me sustentou. E eu senti o Deus soberano me buscando, me resgatando, me trazendo para os seus átrios. Louvado seja o seu nome, Deus. Eu posso falar isso por experiência própria. Como eu senti na minha vida a mão de Deus. Isso que o escritor está falando aqui, ó, o Deus que rege a história. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso, porque nós temos um Deus que nós podemos confiar, um Deus que rege toda a história com a sua mão forte. Glória seja dada ao nosso Deus. Oh, aleluia, Deus. Vamos ao nosso segundo tópico. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Conhecendo o caráter de Deus. Na escritura, na cultura judaica, diferente da nossa, o ato de dar um nome era muito valorizado. Esse tópico é muito interessante, meus irmãos. Pois o nome não era apenas uma mera identificação de uma pessoa, mas uma declaração de quem ela era. Assim, nas Escrituras, os nomes de Deus expressam bem mais que um rótulo. Antes revelam o seu caráter, natureza e poder. Deus é conhecido na Bíblia como Elohim, o Deus Criador. Jeová, Senhor, Jeová Rafá, Senhor que cura ou sara. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Jirê, o Senhor proverá. Jeová Makadesh, o Senhor que santifica. Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. Jeová Elohim, Senhor Deus. Jeová Rafá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Tidikenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Shammah, o Senhor está ali. É o Elion, Deus Altíssimo. É o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Adonai, Senhor. Embora Deus seja infinito e insondável, através de seus nomes e atributos, somos capazes de conhecê-lo um pouco mais. Juvenis, neste segundo tópico, o escritor vai falar um pouco do caráter de Deus. E ele inicia esse tópico, e ele inicia esse segundo tópico falando algo muito interessante, muito bacana. Ele diz algo que na cultura judaica, o ato de dar nome é algo muito valorizado, porque o nome não serve apenas para identificar algo ou alguém, uma pessoa, mas é uma declaração de quem ela era ou de quem ela é. E nós vamos ver que o nome de Deus expressa o seu caráter, natureza e poder, como bem expressou o escritor em vários nomes aqui. Elohim, o Deus Criador. Jeová, Jeová Rafá, o Senhor é que cura, é o que sara. Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Jirê, o Senhor proverá. Tudo isso expressa o seu caráter, a sua natureza e o seu poder. Este é o Deus maravilhoso, bondoso, poderoso que nós servimos, meus irmãos. Eu espero que neste momento na sua casa você esteja glorificando ao nosso Deus,
ao Deus que você serve. E eu quis fazer algo muito bacana. Eu procurei, diante de tudo isso, o significado dos nomes de cada um de nós que estamos na turma dos juvenis. Amém? E eu vou falar aqui o nome de cada um e o significado deste nome. Vou começar pelo meu nome, André, que significa forte. Glória a Deus, não sou forte, mas este é um significado do nome André. Sérgio significa aquele que protege, protetor, guardião. Nosso evangelista Sérgio. Irmã Clarice significa ilustre, clara, luminosa. Irmão Guilherme significa protetor, corajoso. Nós temos dois João Marcos. Diz assim, só João, eu peguei os dois irmãos que têm nome de João no grupo. Quer dizer, agraciado por Deus. Irmão Israel, quer dizer, o homem que luta com Deus. Irmão Mateus, presente de Deus ou dom de Deus. Irmão Pedro, quer dizer pedra, rocha, rochedo. Lucas, iluminado, luminoso. A irmã Júlia, quer dizer jovem, jovial. Vitória, vencedora, aquela que vence. Isabela, quer dizer pura, casta, consagrada a Deus. Giúlia, jovem, graciosa. Sara quer dizer dama, princesa, senhora. Ana quer dizer graciosa, cheia de graça. Para o nosso conhecimento, esse é um dos significados do nosso nome. Neste momento nós vimos o significado do nome do nosso Deus, que expressa o seu caráter. E que este caráter seja refletido em nossas vidas. E muitos desses significados em cima dos nossos nomes precisam ser presentes em nossas vidas. Precisamos ser fortes em Cristo Jesus, iluminados pela graça do Senhor. Sermos uma rocha na presença de Deus, sermos graciosos, sermos jovens para a obra de Deus, cheios de graças, puro, homens de Deus, valentes do Senhor, cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser assim na obra do nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Terceiro tópico, irmãos, acompanhe comigo. Como as pessoas veem Deus. É crescente a quantidade de pessoas que se julgam inteligentes ao ponto de negarem a existência de Deus. Outras afirmam que Deus é muito mais do que os cristãos pensam, confundindo com a criação, razão pela qual destacaremos duas visões equivocadas ensinadas em nossos dias a respeito de Deus: o ateísmo e o panteísmo. Primeiro, os ateus conseguem enxergar tudo menos Deus. Para eles, a existência do Senhor é uma grande mentira criada com uma muleta pelos ignorantes, a fim de que projetarem no sagrado seus desejos, sonhos, medos e frustrações. Chegaram até a declarar a morte de Deus, mas o salmista chama estes que assim pensam de loucos, como está no Salmo 14:1 e no Salmo 53:1. Pois o universo exige a ideia de um Criador, uma mente inteligente, capaz de ordenar e sustentar todas as coisas. Temos que concordar com os teólogos Norman Geisler e Frank Turek, que afirmam
não tenho fé suficiente para ser ateu. Vamos começar com este primeiro ponto. Não, vamos fazer melhor, vamos fazer a leitura dos dois pontos. Os panteístas oferecem uma visão distorcida tanto de Deus quanto da criação. Assim, o poema se confunde com o poeta, a arte com o artista, a música com o músico, a criação com o criador, ou seja, Deus e a criação tornam-se a mesma coisa. Entretanto, não é isso que a palavra de Deus nos ensina, pois, segundo as Escrituras, Deus é o Criador e sustentador do universo, por isso pode ser visto na sua obra e jamais deve ser confundido com ela. Essa visão é confundida em nossos dias pelo movimento da nova era e por alguns ambientalistas. Cuidado para que ninguém faça de você uma presa por meio de ensinamentos que não são bíblicos. Fique alerta. Juvenis, nas inúmeras distorções a respeito de Deus, nós vemos como muitas pessoas têm se perdido na tentativa de negar a sua existência ou de lhe entender de maneira errada, de maneira não bíblica. O escritor separou duas vertentes, dois pensamentos errados que devemos abolir de nossa vida, do nosso meio. O ateísmo e o panteísmo. Vamos falar rapidamente sobre o ateísmo? O ateísmo é bem conhecido em nosso meio, mais conhecido do que o panteísmo. Os ateus conseguem enxergar tudo menos o nosso Deus. Para eles, a existência do Senhor é uma grande mentira, é uma grande história, uma conversa. O salmista vai chamar estas pessoas, as pessoas que pensam desta maneira, de loucos. Pessoas que não compreendem aquilo que está ao seu redor, porque o universo foi criado por um ser maior, um ser que está acima da nossa compreensão, um ser que é soberano, é o nosso Deus. E algo que eu quero deixar para vocês nesta manhã de domingo, e não é só porque estamos, meus queridos, numa igreja e que somos membros e que nós devemos abaixar a nossa guarda, que nós devemos ficar dispersos ou ficar calmos, mas nós devemos adotar uma postura de defesa em todos os momentos, em todos os lugares, para que essas coisas, para que esses pensamentos não venham abater a nossa fé. Precisamos estar alertas, como diz aqui o escritor, vigilantes, atentos a tudo que está ao nosso redor. Muitos crentes têm se desviado para este caminho, e eu conheço vários que começaram no caminho do Senhor, na Escritura Sagrada, que de repente começaram a estudar assuntos sem um discernimento, sem um acompanhamento, coisas que não eram saudáveis para aquele momento. E hoje essas pessoas estão perdidas, estão praticamente, se não loucas, como bem disse o salmista, porque não conseguem enxergar o óbvio. A existência de um Deus que é santo, que é soberano. Os panteístas trazem uma visão distorcida de Deus. Entre esses dois pensamentos, meus queridos, este é o que é considerado mais prejudicial ao meu ver. Porque ele não nega de imediato a existência do nosso Deus, de um Deus, mas ele não nega de imediato a existência de Deus e pode facilmente se infiltrar em nossas congregações, trazendo discordâncias e confusões no meio de nós. Os movimentos não bíblicos que não negam a Deus são os piores,
porque eles vêm a nós de maneira atrativa, disfarçado de um verdadeiro evangelho, ou de um evangelho mais atrativo, por assim dizer, de uma mensagem mais receptiva. E quando nós vamos ver, nós estamos caídos. Nós partimos para a idolatria. Nós partimos para as distorções bíblicas. E passamos a viver não um evangelho bíblico, mas um evangelho distorcido. Não adorar o Deus das Escrituras, mas a um Deus que não é o nosso Deus. Nós precisamos estar atentos. Você, juvenil, que me ouve nesta manhã, você jovem, você homem, você moça, mulher, você precisa estar atento, porque o inimigo, ele tenta em todo momento minar a nossa fé, nos desviar dos teus caminhos. Talvez se eu perguntar aqui nesta manhã, quantos de vocês conhecem um amigo ou uma amiga que adotou uma das duas vertentes aqui? Creio que quase, se não todos vocês, irão me dizer que conhecem uma pessoa, um moço ou uma moça, que hoje está no ateísmo ou no panteísmo. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o seu nome, Senhor. O tempo não nos espera. Vamos ao quarto e último tópico. Eu sei em quem tenho crido. A fé em Deus não é resultado de crenças mentirosas, grife isso na sua revista, supersticiosas e sem sentido, desprovida de racionalidade e altamente emocional. Muito pelo contrário, como escreveu o pastor John Stott, a fé é uma confiança racional, uma confiança que em profunda extensão e certeza conta o fato de Deus é digno de todo crédito. Ou seja, crer também é pensar, meus irmãos. Nós não cremos porque nós somos cegos. Nós cremos porque Cristo nos tirou da cegueira e nos revelou a sua maravilhosa luz, a sua graça. Alimente a sua fé no caráter, nas promessas de Deus, que é o único e verdadeiro. Crer também é pensar. E através da Bíblia Sagrada nós conseguimos pensar. E através disso nós cremos e vemos que há um Criador, um Deus soberano, um Deus que se revelou a nós mediante a sua palavra, ao seu Filho Jesus, que nos proporciona a salvação em Cristo, que nos limpa, nos lava do pecado, que nos reconcilia com o Pai. Sim, meus irmãos. Ele nos sustentou, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, glória seja dada ao Senhor. Para concluir, que o sábio conselho do profeta Oséias seja seguido por você todos os dias da sua vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias, capítulo 6, verso 3. Que essas palavras, meu querido, proferidas nesta manhã, lida, encontre livre acesso, tenha encontrado livre acesso em seu coração, tenha falado de maneira poderosa em sua vida, que ela produza frutos. Glória a Deus, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Eu quero orar com você, encerrar essa lição. Quero deixar aqui também
o meu muito obrigado por cada um que está participando dessa EBD nesta manhã. Também chamar a sua atenção que agora é um momento muito importante, que é o momento de nós ofertarmos, louvarmos a Deus com os nossos dízimos e ofertas esses necessários para a manutenção do templo, da casa de Deus. Aqui está o número da nossa conta, abaixo deste vídeo, PicPay, Pix, fique à vontade, não se sinta constrangido para ofertar, para dizimar na casa de nosso Deus. Amém, meu irmão? Minha irmã? Louvado seja Deus. Oremos. Pai, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Te glorificamos, ó Pai, pela tua palavra, pelo teu poder, ó Pai, que é manifestado, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Deus, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é Deus, ó Pai, e porque o Senhor tem nos sustentado em tudo. Assim nós lhe agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém. Amém. Fique com Deus, Juvenice.